Deus continue abençoando a senhora e a sua família. Amém? Amém. O tempo é curto demais, tem que resolver esse assunto. Isso aí, tem que lutar. Tem que lutar. Amém? Glória a Deus. Se nós não lutar, a consequência vem muito grande nas nossas vidas. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 44, versículo ao 50. Vou estar lendo, podia ler só um versículo, mas vou estar lendo tudo, esses versículos, para você entender, do qual que vou estar trazendo essa palavra ao seu coração. Bom dia, moço. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 44 ao 50. 44 diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo da sua cabeça. 45. Não me deste óculos, mas esta desde que entrou, não tendo casado, não tendo cessado de me beijar os pés. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas este ungiu meus pés com unguitos. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muitos amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. 47, agora 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. 49. E os que estavam à mesa começou a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? 50. Final. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou, vá em paz. A Bíblia nos fala que Jesus chegou a um determinado lugar aonde que as pessoas só simplesmente zombavam dele, criticava da sua palavra, não recebia a Cristo como que deveria receber, como o Salvador do mundo, como o libertador do mundo. Não o recebeu. Mas a palavra de Deus nos diz: é muito mais fácil as pessoas criticar do que receber o Salvador.
A palavra de Deus nos diz que quando Jesus chegou naquela casa e a pessoa não recebeu ele como deveria receber e não recebeu. E a palavra de Deus nos diz dessa maneira, que quando o homem recebe Jesus Cristo na tua vida, ele é perdoado os seus pecados. E a Bíblia nos relata, a palavra de Deus nos diz dessa maneira, que quando Jesus chegou naquela casa, ele não recebeu como deveria receber. Os acontecimentos daquela época é sombra do futuro, o qual que muitos não recebem o Senhor Jesus. Aí depois diz: eu amo a Deus, mas não tem entregado sua vida ao Senhor Jesus. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para você entender qual é o projeto de Deus em nossas vidas, o projeto do Senhor Jesus para com nossas vidas, o projeto do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, é muito mais melhor do que o projeto do homem que tem lançado para se realizar em vossas vidas. Eu faço apelo com a sua vida. Não endurece teu coração, não endurece a tua vida, mas abre o teu coração ao nosso Senhor Jesus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, que diz: guarde o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. No versículo 20 diz dessa maneira: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele comigo. O Espírito Santo de Deus sempre está batendo na tua porta. O que é a minha porta? É o teu coração. O teu coração que é a porta. E Ele quer que você abra o teu coração para que Ele possa habitar sobre ti, para que Ele possa fazer algo na tua vida. E quando você abre o teu coração, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! A Bíblia nos fala dessa maneira, que há uma mudança radical em vossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher, veja a diferença, pegou, se ajoelhou, beijou os pés do Senhor Jesus, pegou aquele unguento. O que é unguento? É um perfume. A palavra de Deus nos diz que ela colocou nos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. É sinal de obediência ao nosso Senhor Jesus. E aonde que Jesus estava naquela casa, aquele povo diz: se Jesus sabesse quem é esta mulher, ele não receberia. É incrível, sabendo que Jesus já sabia, desde o seu ventre, do ventre da sua mãe, já conhecia. Antes de acontecer essas coisas, Jesus já sabia, já conhecia aquela pessoa. Mas como é isso? Que Jesus tem poucos anos, ele já sabia. Porque Jesus é onisciente, Jesus é o próprio Deus, o qual que Ele veio a este mundo para nos proporcionar e nos conceder o perdão. A palavra de Deus nos fala, Jesus disse: qual mais fácil dizer, levanta-te desta cama, ou
está perdoado os seus pecados. Aquele povo diz: mas quem é este que ele perdoa os seus pecados? Mas quem é este? Até ele perdoa o pecado do seu próximo. Mas quem é este? O próprio Deus estava ao lado deles. O próprio Criador estava ao lado deles. O próprio Salvador do mundo estava ao lado deles, mas não conheceu o próprio Deus em Cristo Jesus. Eu vou fazer apelo com a sua vida. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Desde que Jesus vem reinar a sua vida, vem fazer que você possa alcançar o objetivo de Deus em vossas vidas, a promessa de Deus em vossas vidas. Quando fala em promessa de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aleluia, a palavra de Deus nos diz dessa maneira, capítulo 2, versículo 39, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco. Ou aliás, já estou falando diferente. Essa passagem onde que eu acabei de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. O Senhor não retarde, está fugindo da realidade da palavra de Deus. Aonde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus vos chama. Deus nos chama, Deus continua nos chamando, Deus nos continua nos orientando para que nós podemos alcançar a promessa de Deus. Essa outra passagem que eu estava falando se encontra no Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala: o Senhor não retarda sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Nós devemos se arrepender dos nossos delitos, que venha ao conhecimento do perdão, aonde que a palavra de Deus nos diz, onde que eu acabei de ler nesse instante, aquele homem, o próprio dono da casa, não recebeu Jesus como deveria receber na sua vida. Nós devemos receber ao nosso Senhor Jesus com perdão, pedindo perdão a Ele pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Quando nós conhecemos que nós somos errados, que nós somos um pecador, assim como o rei Davi, a Bíblia nos fala que o rei Davi era considerado como segundo o coração de Deus, mas ele era um homem sanguinário, um homem guerreiro, um homem que vivia pecando, mas ele reconhecia os seus delitos, os seus pecados, e quando ele reconhecia, ele pedia perdão ao nosso Deus. Nós temos que ser essa pessoa. Pegar o exemplo do rei Davi, que ele reconhecia os seus pecados. Aleluia! Quando nós conhecemos que nós somos pecadores e se aproximamos com o Senhor Jesus, com o nosso perdão, pedindo perdão ao Senhor Jesus, nós alcançamos a misericórdia de Deus. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é razão de não ser consumido. E o amor de Deus, que é tão infinita em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 3,
16 que fala: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós conhecemos que nós somos pecadores e nós pedimos perdão ao Senhor Jesus, nós alcançamos a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Se reconhece, venha ao conhecimento do perdão na sua vida, para que você possa alcançar o amor de Deus na tua vida, que você possa ter o privilégio de dizer: hoje eu alcancei a misericórdia do Senhor na minha vida, porque Jesus me perdoou. A palavra de Deus nos diz, aleluia, se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Quem é esse advogado? É o Senhor Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele está pronto para nos perdoar quando nos aproximamos dele com o nosso perdão. O perdão do nosso Senhor Jesus é muito grande, é infinito. Em todos os momentos que nós pedimos perdão a Ele, nós alcançamos o amor de Deus nas nossas vidas. Nós alcançamos aquilo que nós não alcançamos. O Senhor Jesus faça que nós podemos alcançar com o nosso perdão. Aleluia! Hoje eu trago essa palavra ao seu coração. Não endurece teu coração, mas abre teu coração ao nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma, das nossas vidas. Aleluia! O único que pode nos fazer que nós podemos alcançar todas essas coisas em nossas vidas é nós entregar nossas vidas de corpo e alma e espírito ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu coloco a vida dessas pessoas ao teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa dar outra oportunidade para você. Não endurece teu coração ao Espírito Santo. Peça perdão ao Senhor Jesus e você vai alcançar a misericórdia de Deus em vossas vidas.